A gente não sabe o porquê que a gente reage de determinada maneira, mas é que a gente já enviou para o nosso subconsciente aqui, né, essas informações e agora elas estão todas automáticas, né, para a gente reproduzir elas. Então, assim, quem comanda a nossa vida é o nosso subconsciente, né? É ele que comanda. Então, tudo que a gente faz hoje está condicionado. Estamos condicionados a ter essas atitudes, essas reações, inclusive essas crenças, tudo que a gente acredita, a gente está condicionado a acreditar, porque em algum momento a gente enviou essa informação lá para o subconsciente, né? E como é que o subconsciente vai registrando essas informações? Muitas vezes não adianta eu dizer, para algumas pessoas isso funciona, mas para algumas pessoas isso não funciona, que foi o meu caso, né? Para mim não funcionava de jeito algum. Então, às vezes, não adianta eu ficar repetindo frases, eu ficar visualizando, né, o que eu quero para minha vida, eu ficar ali repetindo aquilo ali, botando energia naquilo ali, repetindo, fazendo e fazendo, todo dia fazia, tinha aquela rotina. O que começou a acontecer comigo, por exemplo? Todo dia eu tinha esta rotina de repetir frase e fazer visualizações do que eu planejava para minha vida. E aí, o que começou a acontecer? Né? Eu escrevia, visualizava, escrevia, visualizava, escrevia, visualizava. Aquilo ali para mim começou a ficar maçante, começou a ficar chato, começou a ficar pesado. E ao invés de eu enviar uma informação que isso que eu estava visualizando e repetindo era bom, eu estava enviando uma informação que isso era ruim se acontecesse. Por quê? Porque a gente envia informações para o subconsciente através de sentimentos e fotos. Vamos supor, lá quando eu sou criança, eu tô correndo e aí eu caí e machuquei o joelho. E na hora que eu caí e machuquei o joelho, aquilo doeu muito, eu já comecei a chorar e me sentir muito mal. Qual foi a foto que o meu subconsciente registrou naquele momento? Correr, toda vez que eu correr, eu posso me machucar e vai doer. Ele não entende que eu estava correndo porque eu estava brincando, porque era legal, porque eu estava interagindo, brincando com os meus coleguinhas, com os meus primos, com os meus irmãos, seja lá com quem for. Ele não registra que no momento anterior eu estava feliz e eu estava animada e que aquilo ali era um dia legal na minha vida. Não, ele não registra desta maneira. O que ele registrou naquele momento ali foi que correr pode causar dor. Aquela foto ali foi o que ele registrou e enviou para o meu subconsciente. Então talvez hoje eu tenha dificuldade de correr como atividade física, como fazendo uma atividade física. Eu tenho dificuldade às vezes de correr para pegar um ônibus, que eu me sinto muito mal se eu tenho que correr para pegar um ônibus. Porque talvez no meu subconsciente esteja registrado esta informação, se isso aconteceu comigo quando eu era criança. Né? Então ele sempre vai registrar desta forma. Não adianta eu ficar dizendo para ele, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sonho com isso, eu sonho aquilo. Estou visualizando aí a minha casa dos sonhos, o meu carro dos sonhos, a minha família dos sonhos. Não adianta muitas vezes, para mim não adiantou. Por quê? Porque quando eu fazia isso, eu não conseguia sentir a sensação daquilo acontecendo, de que aquilo era real. Né? Eu não conseguia enviar uma sensação de que quando eu estava imaginando a minha casa dos sonhos, que a minha casa dos sonhos era algo bom se acontecesse para mim. Por quê? Porque chegou numa determinada situação, um determinado momento, que aquilo começou a ficar pesado, né? Eu vou ter que me sentar hoje lá de novo e ficar meia hora, 2 horas, 5 minutos que seja, repetindo frase, visualizando coisa. Então, para mim, aquilo ficou maçante. E aí eu já comecei a enviar a informação de que era ruim.
né? Que se essas coisas acontecessem aqui, não ia ser bom, ia ser ruim, ia ser maçante, ia ser pesado, eu não ia gostar, eu não ia dar conta, ia ser uma obrigação, eu ia ter que cuidar, eu ia ter que, porque eu tinha que sentar para repetir a frase. Então eu vou ter que cuidar da casa dos sonhos, entende? Então é muito cuidado quando a gente for fazer essas práticas aqui, porque às vezes para algumas pessoas essa prática não vai funcionar e vai até piorar. Não significa também que a casa dos sonhos vai se materializar na tua frente se tu conseguir fazer essas atividades. O que importa aqui é tu também conseguir ter a consciência de se sentir realizada com a casa que tu tem hoje, né? Que enquanto eu não puder mudar a casa, eu vou fazer pequenos ajustes nesta que eu tenho para me sentir realizada com essa que eu tenho. E aí daqui a pouco eu não tenho mais nem vontade de sair dela, de tão boa que ela ficou, entende? Então é enviar essa informação para o subconsciente de acordo com o que tu está sentindo com aquela situação que está acontecendo, que tu está visualizando, que tu está falando. Então é isso que é dessa forma que o subconsciente ele entende.